Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar de geografia. Mais especificamente, eu vou falar do livro Pobreza Urbana, do falecido geógrafo Milton Santos. Ele faleceu em 2001, tá? A primeira edição do livro Pobreza Urbana é de 1978. Essa edição que eu estou segurando é de 2013. O geógrafo faleceu em 2001. Tá? Geógrafo negro, brasileiro, enfim. É a primeira vez que eu leio Milton Santos. Tá? Eu estudei na faculdade Milton Santos, na época a contragosto, porque achei uma leitura muito difícil. E somente depois de 18 anos do primeiro contato com Milton Santos é que eu tenho coragem para ler Milton Santos de livre e espontânea vontade, porque eu quis mesmo ler. Tá? Bom, esse livro aqui tem poucas páginas, tá? Tem 134 páginas. Isto é, com a bibliografia, tá? Sem a bibliografia extensa, você tem 84 páginas. Olha só o tanto de bibliografia, vou mostrar para vocês, ó. Tudo isso aqui, ó, que eu estou passando é bibliografia. Então, o livro é farto em referências. Tudo isso que eu passei para vocês verem é a bibliografia, é uma parte, né, da bibliografia. Então, o livro Pobreza Urbana são ensaios do Milton Santos sobre a pobreza urbana na América Latina. Então ele vai, nos seus capítulos, vai criticar a metodologia, depois ele vai examinar o que é pobreza urbana, vai falar do setor informal, do setor formal, de tudo isso. Quando ele analisa, já lá no primeiro capítulo, a metodologia, ele vai dizer que as metodologias elas estão erradas, porque muitas das metodologias usadas para os países pobres vêm de pesquisadores de países ricos. Então, as metodologias elas são falhas, porque no entender do Milton Santos, a metodologia de pesquisa ela precisa estar alinhada pela teoria. Então, primeiro você precisa teorizar, né, o que é pobreza, se existe pobreza, definir a pobreza, para depois você ter um método. Esse método ele precisa espelhar, ele precisa refletir a realidade. E a realidade só pode ser, e a metodologia só pode refletir a realidade quando você tem uma teoria enraizada dentro da realidade, tá? E aí ele vai dizer por que as metodologias são falhas, e realmente ele me convenceu, tá? Bom, depois ele vai perguntar o que é a pobreza urbana, né? O que é a pobreza urbana e por que existe a pobreza, tá? Então, por que existe a pobreza? E aí ele vai colocar um monte de teóricos falando que até teve um que ressuscitou a teoria do clima, né? A pobreza existe por causa do clima. Aí outro ele vai falar que a culpa é da urbanização, porque as cidades estão inchadas, então não tem emprego para todo mundo. Outro ainda vai dizer que é culpa do êxodo rural. E a esses teóricos, Milton Santos vai dizer que eles querem colocar a culpa nos pobres, quando a culpa da pobreza não é dos pobres. Então a culpa é do êxodo rural, a culpa é porque não se produz alimento para todo mundo, o que na verdade é mentira,
porque a maior parte da produção brasileira, por exemplo, vai para fora do Brasil, né? E aí tem uma outra teoria que é da pobreza cultural, que tem um autor que ele citou, que ele vai dizer que a culpa da pobreza é por causa da cultura dos pobres. Então, se você muda a cultura dos pobres, eles deixam de ser pobres. O que também não é verdade. E o Milton Santos prova que isso não tem nada a ver, né? Querer jogar a culpa da pobreza nos pobres de novo, novamente, né? Outros dizem que a pobreza é necessária, que é uma fase de transição para as pessoas, né, ascenderem na vida, enfim. Mas o Milton Santos desmascara todas essas teorias. Ele mostra, depois ele desmascara uma por uma. O Milton Santos também vai falar, ele vai falar da economia, né? Aliás, os autores que ele cita, alguns, vai dizer que a própria questão que os pobres eles não contribuem para a riqueza da sociedade. E ele vai fazer a teoria da marginalização, que foi criada essa teoria da marginalização, e que a academia durante muito tempo usou a palavra marginal e marginalização para os pobres, né, como os impostos à margem. E muitos pessoas vão dizer que não é verdade, porque os pobres são trabalhadores e eles não vivem à margem da sociedade, e sim dentro da sociedade e contribuem com a sociedade. E num outro capítulo ele vai falar, ainda já pegando carona aí na questão da marginalidade, da marginalização, o Milton Santos ainda vai falar, ele ainda vai falar da marginalização, refutando, e vai falar do setor informal e do setor formal. Mas antes disso tem uma outra teoria também que explica a pobreza, que é que na sociedade urbana, né, você tem o moderno e você tem o tradicional, né? Então, a pobreza existe porque a pobreza não aceita a modernização, tá? Então, a modernização vem com a tecnologia, vem com as indústrias, enquanto parte dessa sociedade urbana não quer se adaptar ao moderno. E aí você tem a pobreza, que é a teoria do dualismo, tá? Então, o Milton Santos vai falar que essa teoria do dualismo não existe, tá? Não existe. A sociedade é uma, e aí você vai ter setores, você vai ter, você vai ter dentro da sociedade uma forma de economia superior e outra inferior, tá? Não é essa palavra, esqueci que ele usou aqui, mas tudo bem. Eu vou usar a economia mesmo dentro da sociedade, superior e inferior. Então, dentro do ciclo, tá, superior e do inferior, no superior você tem aqui a economia formal. E aí você vai ter a economia informal, né, o setor informal. Então as pessoas chamam a economia das favelas, das comunidades de setor informal, ou dos trabalhos das pessoas que não têm carteira registrada de trabalho informal. E aí o Milton Santos vai explicar por que surgiu esse termo de economia informal, setor informal. Ele vai explicar o porquê que isso aconteceu. Então, baseados em Max Weber, né? Max Weber entendia que o trabalho, a organização da sociedade tem que ser algo burocrático, tem que ser algo racional, algo impessoal, etc. e tal. E isso, né, tem que ser baseado na ciência. O trabalho regulado na sociedade tem que ser científico, racional. O contrário disso é o irracional, o não científico. E aí é que entra o setor informal, né, que outros pesquisadores vão colocar lá o trabalho das comunidades, os trabalhos
que não tem carteira registrada, o dos ambulantes, de costureiras, de pequenos comerciantes, esses pesquisadores vão colocar como trabalho informal, como setor informal, porque para eles não está organizado e não é racional, tá? Mas aí o Milton Santos prova que sim, embora seja informal, porque não segue os cânones da academia, o setor informal ele é sim racional, ele é organizado, tá? E funciona. E a economia informal contribui muito, muito para a economia toda do país ou da região. E aliás o Milton Santos fala, né, que tanto o setor formal como o informal estão ligados, porque a economia formal ela está ligada ao país ou à cidade ou até a outras cidades ou a outros países, tá? E a economia informal está ligada no lugar, apenas naquele lugar. Porém, você vai ter ali na economia formal indústrias, bancos, etc. e tal. E na economia informal você vai ter trabalhadores ambulantes, que seriam hoje os camelôs, tá? Você vai ter nos bairros pequenos comerciantes, costureiras, pessoas que reformam roupas, pessoas que reformam aparelhos e tudo mais. Tudo isso é parte do setor informal. Enquanto que na economia formal as pessoas não consertam as coisas, né? Elas descartam para comprar outras novas. Já na economia informal as pessoas elas acabam reciclando as coisas para ter novo uso, né? Consertando para ter ainda uma durabilidade, um uso extensivo que ainda dure meses ou anos, tá? E, e a economia formal e informal elas acabam se encontrando no atacadão, porque o atacadão ainda faz parte da economia formal, mas como os pobres também precisam se alimentar, eles precisam comprar bens de consumo e tudo mais, esses atacadões acabam se encontrando, tá? Aí, e por quê? Porque os pequenos comerciantes dos bairros, né, que pertencem ao setor informal, compram para revender, tá? Então, ou seja, essas economias estão interligadas. E como o Milton Santos mostrou, dentro da chamada economia informal, existe uma vida econômica sim. Essas pessoas contribuem com a economia porque gera dinheiro, inclusive gera dinheiro até mesmo para o setor formal, para os ricos, e os pobres contribuem sim com a economia através da chamada economia informal. E que, na visão do Milton Santos, a economia informal não deveria ser chamada de informal segundo os cânones da academia, porque o setor formal é aquele que é científico, é aquele que é racional. Mas o Milton Santos provou no livro que a economia informal ela é racional sim e organizada, tá? E aí ele dá, né, vários exemplos no livro dessa economia, desse setor informal, e que sim, os pobres não são marginais, são trabalhadores, e que sim, eles contribuem muito com a economia. Então esse estudo é maravilhoso, eu recomendo o livro do Milton Santos e realmente foi um banho na minha alma, né? Me fez entender mais ainda a geografia. O livro ele é complexo, tá? Assim, a não ser que a pessoa realmente seja uma pessoa de muita leitura e entenda sociologia, geografia, universitárias, a pessoa pode ler o livro tranquilamente, tá? Um livro um pouco difícil de ler, mas tem muita profundidade, não é nada de enrolação não. Tem profundidade, o livro tem profundidade mesmo, tá? Então eu recomendo o livro aí, Pobreza Urbana, para entender mais ainda a questão da economia na América Latina, para entender a geografia e como é que para entender a dinâmica, né, da economia na América Latina, como é que funciona, porque existe a pobreza urbana. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no meu canal, aperte o sininho de notificações para ser avisado de mais vídeos como este. Compartilha com seus amigos este vídeo e fui. E ó, realmente o livro do Milton Santos é muito bom.
vale a pena.